Olá, bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco. Aqui é o canal Reino em Pauta, levando a você uma palavra viva, poderosa, eficaz, gloriosa. Queridos, nós estamos falando sobre o tema lidando com duas naturezas. Ah, que tarefa difícil. Mas graças ao Senhor pela palavra revelada. Deus tem um propósito, queridos, muito grande com a sua vida, por isso que essa palavra tem tocado, soado fortemente em nossa vida. Muito bem, eu vou agora para o segundo livro de Samuel, para falar a vocês a mensagem 20 sobre o tema lidando com duas naturezas. Segundo Samuel, capítulo de número 23 e versículo 11, diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe grande vitória. Muito bem. Irmãos, essa guerra da natureza divina e a natureza humana é uma guerra diária. O que nós vemos aqui no texto em apreço? Aqui, a palavra, as últimas palavras de Davi, e ele cita aqui os seus valentes, seus 37 valentes, né? E quando a palavra menciona Samá era um dos valentes de Davi. E nós queremos observar uma coisa aqui, né? Os filisteus, amados irmãos, representam a natureza humana, representam o homem natural, e os filisteus, amados irmãos, se levantavam contra Israel. Israel é o povo de Deus. Deus tinha um propósito com Israel. Deus falava com Israel. Deus sempre ministrou a vida dos seus filhos. E ainda hoje é assim que funciona. Deus tem um povo, né? E Deus sempre ministra a vida deste povo. E aqui, amados irmãos, a Bíblia diz o seguinte: depois desse valente, Samá, filho de Arar, né? De Agé, de Arar, os filisteus reuniram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. Aonde que os filisteus reuniram? Onde havia uma plantação. Olha só. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Então, o povo de Deus fugiu. Parece que a natureza humana venceu. Parece, irmãos, que os homens, amados irmãos, venceram o propósito. Quantas guerras você pensa que perdeu? Quantas vezes, no meio da luta, você baixa a cabeça e diz: agora perdi como homem de Deus? Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe perda. Eu não creio que aqueles que realmente são de Deus, eles se perdem. Eu creio naquela palavra: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu creio piamente na vida de Deus, na vida do homem, e na vida do homem, na vida de Deus. Aqui dá a impressão que acabou, porque os filisteus pararam perto da plantação de lentilhas, né? E o exército de Israel, isto é, o povo de Deus, fugiu. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você estiver em fuga por alguma situação, por algum problema, alguma coisa que esteja acontecendo na sua vida, nessa manhã eu tenho uma palavra rema para você. A palavra rema que eu tenho para você é essa: retome agora, recomece agora, reveja agora, faz uma revisão e Deus vai te tomar e você vai vencer esse obstáculo. Mas é preciso fazer uma revisão. É preciso, amados irmãos, voltar ao princípio. É preciso voltar à presença do Senhor. É preciso tomar posse daquilo que Deus tem. Então eu quero dizer a você nessa manhã: eu não sei o que você está passando. Pode ser que você esteja diante de um grande desafio. Então está aqui o povo de Israel fugindo dos filisteus. Agora eles pararam exatamente no lugar de provisão, exatamente perto do campo de lentilhas, aonde logo teria a provisão de comida, né? E aqui, amados irmãos, o inimigo quer avacalhar mesmo. Para em frente à comida e eles vão embora.
mas o povo de Israel fugiu, infelizmente. Só que um deles ficou. Eu disse mais cedo na outra reflexão que o remanescente sempre estará presente. Eu creio que você é um remanescente de Deus. Eu creio que você tomou posse da bênção do Senhor, porque Samar, irmãos, é um exemplo para nós. A Bíblia diz que ele parou diante do campo de lentilha. Ele entrou no campo de lentilha e ele disse: daqui eu não saio. Amados, a Bíblia diz que ele tomou posição, ele se posicionou em defender o campo de lentilha. Então, amados irmãos, Deus quer que haja uma posição, um posicionamento em mim e você diante do grande desafio. Quem sabe você acha que está sozinho, você acha que todo mundo foi embora, todo mundo desistiu. Você não pode desistir. A palavra profética nessa manhã para você é: você não pode desistir, você não pode deixar o propósito, você não pode voltar atrás daquilo que você busca, que você deseja, que você clama. Você precisa prosseguir. Irmão, você precisa tomar posse, tomar posição, você precisa se posicionar diante do plano de Deus. E o plano de Deus, amados, para Samar era que ele defendesse o campo de lentilha, que aquele campo era dele e Deus o deu como herança e ele não podia abrir mão. Você não pode abrir mão daquilo que Deus te deu. Facilmente o homem desiste, o homem abaixa a guarda, o homem desanima. Irmãos, você não pode desistir, você não pode desanimar, você precisa ficar firme no propósito, porque Deus vai trazer a tua mão. A natureza humana não pode vencer o propósito. A natureza humana não pode se opor a esse propósito tão lindo que Deus tem para a sua vida. Deus tem um propósito com você, Deus já falou isso para você. E agora, irmãos, há uma guerra humana para te tirar desse propósito. Imagine se Samar seguisse os seus amigos. Imagine se Samar ouvisse a voz dos desanimados. Irmãos, Samar não ia ter essa história linda para contar. Sabe? Talvez você esteja com um monte de vozes falando dentro de você. Você já perdeu, larga a mão, desista, né? Mas uma voz vem do alto dos céus neste momento e diz: toma posse agora. Retoma a tua posição. Volta para a posição, volta para o propósito, volta para o plano original, volta para a visão. E Deus está dizendo para você: não desista, não pare, não pare. O Senhor diz para você: eu vou fazer algo diferente na tua vida. Você só precisa acreditar, você só precisa crer, você só precisa atentar com diligência e entender o que eu estou fazendo. O duro é que você não está entendendo nada. Imagine de repente um monte de gente passa pelo campo de lentilha, irmãos amados, e vai embora com medo dos inimigos e tudo, né, assustados. Mas para um homem, para um rapaz, e diz: eu não saio daqui. Daqui eu não tiro meu pé, porque que Deus me colocou. E a Bíblia diz que esse posicionamento de Samar trouxe a vitória para ele. Porque depois do posicionamento dele, a Bíblia diz o seguinte, irmãos, que ele defendeu o campo de lentilha e derrotou os filisteus. Para ele derrotar os filisteus, ele precisava ter o poder de Deus. Para você vencer o que você está passando, você precisa do poder de Deus. Você precisa da unção de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa ser cheio da presença de Deus, entendeu? Então, amados, a Bíblia diz aqui no verso, a seguir, o último parte do versículo, depois do ponto: o Senhor concedeu-lhe grande vitória. Então, quem concede vitória é o Senhor. Quem dá vitória é o Senhor. Quem dá força para vencer é o Senhor. Quem vai fortalecer você nessa luta é o Senhor. Quem vai ministrar você nesse momento é o Senhor. Quem vai tocar é o Senhor. Agora, você só precisa tomar posição. Diante dessas vozes, diante dessa guerra, irmãos, dentro de nós precisamos tomar uma posição. Mas a posição tem que ser do lado de Deus. Tem que ser do lado da palavra. Tem que ser do lado da visão divina. Eu não posso tomar uma posição diante do meu ego, ou diante da voz do meu ego, daquilo que eu acho, que eu sei, que eu aprendi. Não, eu preciso tomar uma posição, irmãos, do lado de Deus. E como eu disse na reflexão anterior, às vezes nós estamos à deriva. Mas quando estamos à deriva, olhando pelo lado espiritual, é um estado bom. Porque a deriva você não depende de você.
você só depende do Senhor, né? Então a posição é sair de você, entrar em Deus. A posição é estar em Deus. A posição é ouvir a voz de Deus. A posição é seguir aquilo que Deus está falando. Esta é a palavra dessa manhã. Abra o teu coração para entender o plano poderoso de Deus e siga a vontade dele, volte para ele, entenda o que ele está falando, busque a presença dele, se renda e hoje haverá uma mudança na sua vida. Hoje, mediante o seu posicionamento, hoje, mediante a sua posição, Deus te colocará por cima. Hoje, mediante a sua posição, Deus abrirá uma porta diferenciada para você. Ore comigo. Pai, muito obrigado por essa manhã. Pai, a tua palavra é rema. Eu quero que o Espírito Santo pegue essa palavra rema e coloque no interior de cada um de nós. Deus, é a nossa oração a ti, com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você grandemente. Um grande abraço e até amanhã.